Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das aulas de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas. E hoje nós vamos ver de uma forma bem resumida como que é a relação entre diversidade, estabilidade e complexidade de ecossistemas. Então, mais cedo nós começamos a aula vendo qual que é o histórico do entendimento dessa relação entre diversidade e estabilidade. E nós também vimos como que a estabilidade pode ser categorizada ou percebida. Nós vimos estabilidade no tempo, né, estabilidade temporal. Depois nós entramos em estudos de caso, que mostram a relação entre diversidade e invasibilidade. E também vimos a relação entre diversidade e estabilidade, no caso medida através da biomassa, né, para alguns experimentos. E nós encerramos a aula olhando para a relação entre estabilidade e complexidade para redes complexas ou redes de interação entre espécies. Então, essa ideia de que a diversidade ou a riqueza nas comunidades pode promover a estabilidade, ela vem de um bom tempo e iniciou lá na década de 50 através de vários ecólogos, né, ou biólogos que já falavam dessa possível relação entre diversidade e estabilidade nas comunidades biológicas ou ecossistemas. Né? Entre esses ecólogos, nós temos MacArthur, por exemplo, Charles Elton e o Eudino Dunn. E a ideia era de que as comunidades mais diversas seriam mais protegidas, né? Por exemplo, contra invasões, ou também seriam mais estáveis no tempo. Então, a ideia era de que diversidade poderia promover a proteção contra invasões, a proteção contra extinções de espécies e também contra a resposta de comunidades a distúrbios ambientais. Então, vocês veem que essa relação, o estudo dessa relação entre diversidade e estabilidade já vem de um bom tempo. Né? E aí, o estudo dessa relação permaneceu, né? Esse debate ele permaneceu dentro da ecologia, de que a diversidade poderia promover a estabilidade, e nos últimos tempos, estudos, principalmente experimentais, eles deram uma nova perspectiva, então, para essa abordagem. Tá? E aí, esses estudos eles acabaram por revelar que essa relação diversidade e estabilidade está muito atrelada a como que a gente percebe a estabilidade. Então, por isso que é importante nós falarmos sobre como que a estabilidade ela pode ser percebida. Então, nós podemos perceber estabilidade no tempo, então, uma comunidade biológica, um ecossistema, ele ser estável ao longo do tempo, né, em termos de estrutura, por exemplo, ou em termos de produção de biomassa, né, de produtividade. Nós também podemos ter uma estabilidade de interações, né, das interações serem mantidas naquela comunidade ou naquele ecossistema. Também podemos perceber a estabilidade como resistência a invasões, e aqui no caso pode ser resistência ao longo do tempo, e também como uma estabilidade às extinções que podem ocorrer naquela comunidade. Então vocês veem que a gente pode perceber estabilidade de várias formas. No slide anterior, vocês viram que a estabilidade ela pode ser percebida de diversas formas, como, por exemplo, a estabilidade ao longo do tempo, que seria a estabilidade temporal, ou a estabilidade e resistência a invasões biológicas, né? Então, que diz respeito a o quanto uma comunidade consegue resistir a espécies invasoras. E existem outras formas também da gente perceber a estabilidade, como eu apontei anteriormente. E como que são os estudos da estabilidade? Então, os estudos que trabalham com estabilidade, a relação entre diversidade e estabilidade, frequentemente eles focam na estrutura, né, dessas comunidades biológicas. Então, a gente pode falar em composição taxonômica ou composição funcional e como que essa estrutura muda ao longo do tempo. E, por outro lado, existem estudos que focam, por exemplo, em outros parâmetros como produtividade. Então, eles olham para a produtividade, né, o ganho em biomassa dessas comunidades ao longo do tempo, para dizer se essas comunidades que são mais diversas são também as mais produtivas e isso se mantém ao longo do tempo. A estabilidade, ela também tem diversos componentes. E entre os componentes que eu apontei para vocês na aula hoje mais cedo, eu gostaria de ressaltar a resistência e resiliência, né, que são bem conhecidos. E o que resistência e resiliência traduzem? A resistência, ela corresponde a uma capacidade inicial da comunidade em evitar uma mudança ou um deslocamento, né? Então a gente pensa em movimento dessa comunidade. Então a resistência é
o quanto essa comunidade consegue permanecer inalterada se ela sofre algum processo de distúrbio, né? Uma mudança, se ela permanece naquele estado e não se movimenta, né? E não se altera. E a resiliência corresponde então à velocidade com que uma comunidade pode retornar a esse estado anterior depois de ter sido perturbada. Então, na resiliência, a comunidade ela é alterada, ela sofre uma mudança e a resiliência corresponde então a essa capacidade que a comunidade vai ter de voltar ao estado anterior. Né? Algumas comunidades vão ser mais ou menos resilientes. E a estrutura pode influenciar nisso e também a produtividade pode influenciar nisso, certo? Então aqui vocês têm que pensar em movimento, né, e alteração dessas comunidades num tempo para outro tempo. Então esse é o componente da estabilidade que eu gostaria de ressaltar para vocês. Esse estudo de caso que eu trago para vocês para ilustrar um pouco a estabilidade, ele trabalha com um componente da estabilidade, que no caso seria a resiliência, e também ele trabalha com estabilidade com foco na estrutura. E ele olha para a composição funcional dos recifes de coral. Esse estudo aqui é de Bellwood e colaboradores, de 2004, tá? E o que os autores fizeram aqui? Eles mostraram a composição funcional dos recifes no Caribe e dos recifes na Grande Barreira de Corais na Austrália, comparando então a estrutura funcional entre esses dois locais, essas duas regiões biogeográficas, e eles usam essa estrutura funcional para falar sobre estabilidade desses ecossistemas recifais e falar sobre resiliência. Então, eles usam como exemplo e eles trabalham com essa questão da resiliência nesse artigo que é bem interessante. Então, eles têm uma abordagem que tem foco na estrutura da comunidade. Então, não tem foco na produtividade, mas na estrutura. Então, eles mostram que, dependendo da estrutura da comunidade de peixes que habita esses ambientes recifais, a gente pode ter, de acordo com um gradiente aqui de pressão da pesca, né, e também de nutrientes sendo inseridos nesses sistemas, a gente pode ter uma mudança de um estado bem conservado, que é o que vocês estão vendo aqui na seta, né, um recife mais conservado, e aqui vocês veem que a movimentação é mais difícil quando a gente tem esse côncavo aqui maior. Quando a gente tem uma alteração na estrutura funcional ou na redundância, e aqui nesse caso eles focam em peixes recifais, a gente faz com que essa linha aqui diminua e daí ela vire essa linha tracejada e a movimentação desse sistema de um estado saudável é mais fácil. Então, quando a gente tem uma alteração na estrutura, a estabilidade do sistema diminui, a resiliência, a resistência diminui e esse sistema se movimenta mais facilmente por um estado alternado e degradado. Então, é um exemplo interessante de como que a diversidade, com foco na estrutura, nesse caso estrutura funcional, confere estabilidade para um sistema recifal. E no artigo eles falam que o Caribe, então os recifes caribenhos, estariam mais sujeitos a essas mudanças e a uma menor resiliência, porque tem uma estrutura funcional diferente da Grande Barreira de Corais e também uma estrutura em que tem menor redundância funcional. Então, algumas funções muito importantes para o Recife não são tão redundantes. Então, aqui a gente relaciona a nossa aula passada, né, da diversidade funcional, com essa aula em que a gente está falando sobre estabilidade. Um outro estudo de caso, que trabalha com estabilidade ao longo do tempo, estabilidade temporal, vem do experimento de Cedar Creek, em Minnesota. O que esse experimento ele mostra? Então, ele trabalhou com a estabilidade como uma medida de resistência. Então, ele mostra que os plots que têm maior riqueza, né, antes da seca, então vocês estão vendo aqui no eixo X o número de espécies nos plots antes da seca, né, um evento de seca, eles são mais resistentes à seca. Então, aqui a gente está falando de estabilidade em termos de resistência, né, a um evento de seca. Então, quando a gente chega até 10 espécies num plot, a gente vê
que aumenta a diversidade, aumenta a resistência, e depois disso parece que a resistência se estabiliza. Então aqui a gente tem um estudo que mostra a relação entre diversidade, né, e a resistência de uma comunidade, então dela ser mais estável às mudanças que um evento extremo impõe, que no caso aqui é a seca. Um outro exemplo que também vem dos experimentos de Cedar Creek trabalha com estabilidade temporal nesses plots que têm também diferenças na riqueza. Então, em A, vocês estão vendo aqui a estabilidade do ecossistema, medida em termos de biomassa, né, ou seja, produtividade ao longo do tempo nos diferentes plots. Então, os plots que têm mais riqueza são aqueles que produzem mais biomassa ao longo do tempo. Quando a gente olha para a estabilidade das espécies dentro desses plots, quanto maior a riqueza dos plots, como vocês estão vendo aqui no eixo X, parece que a estabilidade é menor, né? Essa estabilidade aqui para as espécies, ela é medida como abundância ou biomassa, né, individual. Então, aí para cada espécie a gente vai ter biomassas ou abundâncias que vão flutuar muito nesses plots que têm mais riqueza, né? Como são mais espécies que compõem esses plots, as abundâncias e as biomassas entre essas espécies vão flutuar mais ao longo do tempo, comparando com um tratamento que a gente tem uma riqueza menor dentro dos plots, que é esse caso aqui. Quando a gente tem esses tratamentos com menor riqueza, as abundâncias e biomassas elas não se alteram tanto quanto num tratamento que tem maior riqueza. Então, aqui vocês estão vendo para estabilidade ao longo do tempo. A estabilidade ao longo do tempo também pode estar associada com a manutenção de serviços ecossistêmicos, como vocês viram nesse exemplo aqui da pesca do salmão na Alasca, que é mantida porque existe uma dinâmica que muda, que é diferente de uma população para outra. Então, tem várias populações que contribuem para produção de salmão nessa baía. Então, porque existe essa estabilidade ao longo do tempo dessas populações, esse serviço ecossistêmico é mantido. Então, aqui uma relação direta da diversidade com manutenção de serviço ecossistêmico. E aí a gente chega numa outra questão, que é a relação entre diversidade e invasibilidade, ou seja, será que aquelas comunidades mais diversas são também mais resistentes a invasões por espécies exóticas, né? A ideia aqui por trás dessa resistência à invasão, que vem de Elton, né, do Charles Elton, é de que aquelas comunidades que são mais diversas, ou seja, que têm mais riqueza de espécies, elas vão ter também maiores habilidades, né, para competir. As espécies que compõem essas comunidades muito ricas vão ter mais habilidades para competir, né, porque naturalmente tem uma riqueza maior, elas competem com mais espécies, né, localmente, elas vão ter mais habilidades também para resistir contra espécies invasoras, né. Então aqui a gente tem luz, nutrientes e espaço todos atuando como fatores que mediam aí a interação entre espécies, né, e acabam moldando então a competição que pode ocorrer localmente, dessa forma influenciando então a resistência a invasoras. Mais uma vez, exemplos que vêm dos experimentos de Cedar Creek, mostrando aqui que a biomassa das espécies invasoras ela é menor naqueles tratamentos em que a gente tem maior riqueza. Então aqui a gente encontra que quanto maior o número de espécies nos tratamentos, então aqueles plots com mais riqueza, menor é a biomassa das invasoras. Então a gente consegue resistir melhor à invasão porque tem mais riqueza nos plots, né? E o número de espécies invasoras, né, também diminui nos tratamentos que têm mais riqueza, como é mostrado aqui nessa figura de baixo para vocês, né? Então, o número de espécies invasoras, ela diminui, né? Tem uma variação, claro, em torno desse número, mas é bem menor, então, nos tratamentos com maior riqueza, mostrando que a riqueza pode conferir, então, maior resistência contra invasoras, nesse caso aqui, para esses experimentos de Cedar Creek. Um exemplo, então, da resistência à invasão para o mundo marinho, né, vem desse estudo aqui de 2002, né,
que mostra que foi conduzido também, né, de forma experimental, como em Cedar Creek, mas com placas de PVC. Essas placas aqui foram dispostas no mar e aí elas foram colonizadas por diferentes organismos sésseis. E aí, através desse experimento, então, foi medido o potencial de resistência a invasoras, comparando, né, o número de espécies invasoras, que no caso são não nativas, em cada um desses plotzinhos de PVC, e a relação das não nativas com as nativas. Né? Esses experimentos, então, tentaram avaliar o sucesso das invasoras, então aqui a gente está falando em organismos sésseis incrustantes, né? Eles avaliaram também a sobrevivência dos recrutas de invasoras e descobriram que essa sobrevivência ela diminuiu com o aumento da riqueza na comunidade nativa. Então, vocês estão vendo aqui nesse gráfico no canto direito superior que o número médio de espécies não nativas em cada um desses plotzinhos ou PVC tiles, né, ele diminui com o aumento de espécies nativas em cada um dos plots. Então, quando a gente tem um número maior de nativas, diminui a média de espécies não nativas, né? Não nativas ou exóticas, certo? Então, eu acho que vocês veem uma relação de 0,4. E aqui, quando a gente fala em proporção de plots contendo espécies não nativas, a gente vê que quando tem um número muito pequeno de espécies nativas nesses plots, né, 2 ou 4 espécies, a proporção de plots com espécies invasoras é grande e depois ela vai diminuindo à medida que a gente aumenta o número de espécies nativas que ocorrem nesses quadradinhos, né, a gente diminui então a proporção de espécies invasoras. E aqui vocês estão vendo o observado em branco e o predito pelo modelo em preto. Bom, e um último tópico da aula que nós trabalhamos com a relação entre estabilidade e complexidade em redes. E eu trago essa figura aqui para vocês olharem como que uma rede de interações tróficas, né, uma rede alimentar, ela pode responder a um distúrbio, né, esse distúrbio, no caso, removendo uma espécie de predador. Então, vocês estão vendo aqui os diferentes níveis tróficos representados por diferentes cores, predadores em cinza, herbívoros e plantas, e na esquerda da tela vocês estão vendo uma rede que é caracterizada por poucos links muito fortes entre espécies, e à direita vocês estão vendo uma rede que é caracterizada por muitos links mais fracos, né, que não são tão fortes essas interações. A gente pode pensar em força da interação como a frequência, o número de vezes que uma espécie interage com a outra. Se a gente tem um distúrbio que remove uma espécie que é predadora de topo, né, a espécie A, quando a gente tem esse cenário em que poucas interações são fortes, a gente pode ter um fenômeno de de liberação da presa, né? Então esse herbívoro ele é liberado da predação porque o seu predador foi removido, né, dessa rede de interações, e ele vai ter um aumento na sua abundância, e esse aumento na abundância vai provocar uma diminuição na biomassa ou na abundância das suas presas, plantas nesse caso, né? Então a gente tem esses círculos menores aqui representando uma diminuição dessas plantas na abundância ou na biomassa. Então a gente tem uma mudança grande na composição da comunidade, enquanto que se a gente tem uma estrutura nessa teia que é caracterizada por muitas interações mais fracas, né, que a gente tem uma quantidade maior de interações, essa espécie aqui de herbívoro vai ter sua população, de certa forma, controlada em tamanho, por exemplo, porque ela é predada por esse predador. E aí nós não temos esse fenômeno de liberação da presa e as biomassas aqui, ou abundâncias das plantas, estão mais ou menos controladas. Então, vocês estão vendo que a estrutura da comunidade permanece praticamente a mesma. Então, ocorre uma mudança muito pequena na composição dessa comunidade, porque a gente tem muitas interações, né? Então, quando a gente tem diferentes quantidades de interação e força nas interações, a gente pode ter diferentes respostas, né, dessas redes ou dessas comunidades à remoção de espécies, à perda de espécies, certo? Então,
em comunidades naturais, né, em comunidades biológicas, a gente encontra uh, que essa conectividade entre espécies ela pode decrescer, aumentar ou ser até independente do número de espécies, né, essa conectância que existe entre espécies, né, do número de links que existem em relação ao número total de espécies que compõem aquela rede. Então, a gente tem diferentes cenários. E a gente tem uma estrutura dessas redes de interação que é chamada modularidade, que ocorre nas redes complexas. Aqui, por exemplo, nesse fundo, vocês estão vendo uma rede agonística, né, que mostra interações de perseguição entre espécies que são territorialistas e que são para peixes, pequenos peixes da família Pomacentridae que interagem agonisticamente, uma figura de Fontoura e colaboradores, né, de 2020, bem recente. E aqui a modularidade ela pode aumentar a estabilidade, né? Então, por quê? Porque quando a gente tem esses módulos, a gente pode ter uma estrutura, né, dentro desses módulos que limita aí a propagação dos efeitos da perda de espécies através da comunidade. Tá? Então, a modularidade poderia conferir estabilidade para as redes de interação. Então, essa foi a aula resumo aí sobre o tema de diversidade, estabilidade e complexidade de ecossistemas e a gente se vê na próxima aula.